Aqui no canal você vai encontrar um vídeo sobre a clareza da Escritura. Resumidamente, essa doutrina ensina que a Bíblia nas questões fundamentais é clara. Contudo, isso não significa que a Bíblia não tenha textos difíceis de serem entendidos. A verdade é que muitas pessoas desistem de ler a Bíblia justamente porque se deparam com esses textos difíceis. Hoje eu quero te dar algumas dicas sobre a leitura de textos difíceis, o que você pode fazer para ajudar na sua compreensão. Olá, eu sou o pastor João Victor e seja bem-vindo ao meu canal. Já peço a você que curta, comente e se inscreva. Vamos juntos crescer no conhecimento da palavra de Deus. Antes de tudo, eu preciso ser muito sincero com você. Estudar a Bíblia, procurar entender os textos bíblicos, é algo completamente diferente de fazer uma leitura superficial. Então, se você caiu aqui nesse vídeo querendo um passe de mágica para compreender a palavra de Deus sem nenhum esforço, sinto muito. Nesse vídeo você não vai encontrar isso, portanto, esse vídeo não é para você. Dito isto, algumas pessoas, quando se deparam com palavras ou versículos difíceis e complexos, têm a tendência de ir procurar auxílio em dicionários, mas antes deste passo, eu vou falar algo muito óbvio. Precisamos orar. Irmãos, devido ao pecado, a nossa mente foi corrompida, portanto, o ponto de partida deve ser a oração. O Salmo 119, versículo 18, expressa bem a oração de um cristão por iluminação. Diz assim: desvenda os meus olhos para que eu contemple as maravilhas da tua lei. Outro ponto muito importante é que devemos nos aproximar da palavra de Deus não como um juiz, mas como um discípulo. Em outras palavras, nós devemos nos aproximar da Bíblia com o nosso coração disposto a ser moldado por ela. E agora que eu já te orientei sobre a necessidade de oração e de um coração humilde e sensível para ser moldado pela palavra, nós vamos para algumas dicas práticas. Primeira coisa, você deve saber diferenciar exegese de hermenêutica. Quando falamos de exegese, estamos falando do esforço de descobrir o que o autor original quis comunicar aos destinatários. Queridos, todo texto bíblico tem o seu sentido natural. Muitas pessoas não conseguem interpretar corretamente os textos bíblicos porque acham que tudo foi escrito para nós como público original e que as profecias são para o nosso futuro, principalmente quando se fala em Apocalipse. O texto bíblico foi escrito para um público original e, primeiramente, o texto tinha que ser entendido pelo público original. Somente depois de entender isso é que conseguiremos aplicar o texto bíblico corretamente em nossas vidas hoje. Um texto não pode significar hoje o que ele nunca significou para o autor e leitores originais. E muitas pessoas ignoram esse fato, principalmente quando vão ler o livro de Apocalipse e as profecias bíblicas. Um exemplo prático é o sermão escatológico de Jesus em Mateus capítulo 24. Muitas pessoas, por não prestarem a devida atenção, têm esperado a grande tribulação para os dias de hoje e fazem malabarismo com o texto bíblico para forçar o texto a dizer o que o texto não está dizendo, sendo que Jesus deixou bem claro no versículo 34 que não passaria aquela geração sem que estas coisas acontecessem. A segunda regra importante é que a Bíblia interpreta a própria Bíblia. Quando falamos isso, estamos querendo dizer que textos mais difíceis devem ser lidos à luz de textos mais claros. Quando encontramos um texto difícil, nós devemos perguntar o que o restante da Bíblia ensina sobre este assunto. O que acontece hoje na prática é que muitos ignoram essa regra e, ao invés de deixar a Bíblia falar, querem impor algo que o texto não diz. Outro aspecto importante para podermos compreender o texto bíblico é saber sobre o contexto em que o texto foi escrito.
Pelo menos 3 contextos devem ser levados em consideração: o contexto literário, o contexto histórico e o contexto teológico. Eu vou falar rapidamente sobre cada um deles. O contexto literário é analisar os versículos anteriores e posteriores ao versículo que você está tendo dificuldade para interpretar. Devemos olhar para o texto para podermos perceber qual é a linha de raciocínio do autor e a ideia central de todo o texto. Todo texto ele tem um contexto. Já o contexto histórico e cultural é entender os costumes da época em que a Bíblia foi escrita, a geografia, a situação política do lugar. Quando falamos do contexto teológico, é analisar o texto tendo em mente a grande história de redenção. Nós devemos nos perguntar como aquela passagem aponta para Cristo Jesus. Outra regra muito importante é respeitar os gêneros literários. Dentro da Bíblia, nós temos leis, narrativas, poesias, provérbios, profecias e por aí vai. Devemos respeitar cada gênero em nossa leitura. Por exemplo, se lermos poesias como se fossem narrativas, com certeza vamos ter uma interpretação errada do texto. E o inverso também é verdade. Lembrando sempre, estudar a Bíblia é algo que demanda esforço. Meus irmãos, a Bíblia é um tesouro e devemos mergulhar cada vez mais no texto bíblico para podermos conhecer mais sobre o nosso Deus. Quando estudamos a Bíblia, não queremos ser apenas especialistas, mas cremos que o estudo da palavra de Deus é algo importantíssimo para a nossa santificação. Que Deus possa abençoar a sua vida e até o próximo vídeo.